Bom dia. Estamos aqui para a nossa sexta prédica, nossa meditação diária quaresmal com São Paulo da Cruz. A perseverança na quaresma, a observância quaresmal, é o que mais a gente precisa pedir a Deus, para que a gente não desanime nos propósitos, nos bons propósitos que tomamos, né, para a quaresma. Então, bom dia a todos. Nós estamos com um público de aproximadamente umas 1000 pessoas fazendo a quaresma com São Paulo da Cruz. Somando com os que assistem aqui no Instagram e com os que assistem no YouTube, aproximadamente quase umas 1000 pessoas. Então isso é muito bom. E esse número tem se mantido constante. Então que Deus dê perseverança a todos nós. Então vamos iniciar com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oração. Ó grande Deus, vós encheis o céu e a terra com a vossa presença. Meu Deus, 3 vezes santo, eu vos adoro. Eu sou nada e vós sois tudo. Sou uma pobre criatura que ousou desobedecer-vos tantas vezes. Perdoai-me, Deus meu, os meus pecados. Quisera morrer de tanta dor. Ó, quem me dera nunca vos ter ofendido. Maria Santíssima, minha mãe, assisti-me nessa meditação. Amém. A nossa sexta prédica, eu coloquei como título assim. Nós estamos falando do caminho da perfeição, do caminho da santidade em São Paulo da Cruz, né? Como é que ele entendia e como é que ele procurou viver esse caminho e está nos ensinando. Não perder tempo. Esse é o título. Se você se dispôs a fazer a vontade de Deus e não a sua, a trilhar esse caminho da vontade de Deus e, portanto, o caminho da perfeição, São Paulo da Cruz recomendava: não perca tempo com o que não vai te levar adiante com Deus, que não vai te levar adiante para Deus. Leio alguns trechos de cartas de São Paulo da Cruz aos seus dirigidos. Aspas. Deus nos quer santos. Não deveis perder tempo e abraçai todas as ocasiões que nos dá o Senhor. Fecha aspas. Outra frase do nosso santo, dizia ele: fazei de conta que cada dia é o último dia das vossas vidas, a fim de que tal pensamento vos sirva de estímulo para correrdes em direção à santa perfeição. Fecha aspas. Então, viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida, não se preocupando em ter outro pensamento a não ser de caminhar, de correr na direção proposta por Deus. Se eu soubesse que hoje era o último dia da minha vida, provavelmente eu iria me esforçar muito para viver da melhor maneira possível, de acordo com a vontade de Deus. Então é assim que deve ser todo dia para o cristão. E nem sempre isso é o que acontece. E uma outra frase, aspas, quem não segue avante, quem não segue adiante, volta para trás. Essa eu gosto. Fecha aspas. Quem não segue avante, volta para trás. Basta lembrar da mulher de Ló, né? Deus tira a família de Ló de Sodoma e Gomorra, e quando eles estão fugindo da destruição da cidade, a mulher de Ló para. Ela não vai adiante. E o que acontece? Ela volta para trás.
e se transforma em uma estátua de sal. Perde a vida porque parou, e quem para, volta para trás. Quem não segue adiante, volta para trás. Santa Teresa d'Ávila dizia isso de um outro modo, e provavelmente São Paulo da Cruz deve ter bebido nessa fonte, quando essas ideias vieram ao seu coração. Santa Teresa dizia assim que isso é uma determinação determinada. Uma determinação determinada. Quase que uma redundância. Você fixa o alvo e vai. O alvo é a vontade de Deus, a perfeição, o céu. E você ir adiante é essa determinação da vontade, que precisa ser todo dia exercitada. Claro que há uma ação sobrenatural de Deus na alma, para que você possa caminhar. Sem a graça de Deus, você travaria, pararia, mas ao mesmo tempo há um exercício da vontade própria, há um exercício da vontade, né, da própria liberdade em aplicar-se, em ir adiante. A espiritualidade, então, de São Paulo da Cruz é para aquele que quer ir em frente. Pessoas que não querem ter constância, não querem ir adiante, começa e não prossegue, provavelmente vão ter muita dificuldade nessa espiritualidade. São Paulo da Cruz não é a espiritualidade que ele ensina, não é para pessoas aburguesadas, aspas, limpinhas, cheirosinhas, que não estão dispostas a sujar os pés no chão da história, a se misturar com os crucificados, com os pecadores, com os excluídos. Tudo é motivo para, não, por aqui eu não piso, não, por aqui eu não vou, não, isso aqui eu acho muito difícil, mas por que tudo isso? Que exagero é esse? Não há necessidade disso tudo. Então, a espiritualidade de São Paulo da Cruz, eu reconheço que não é para todo mundo, não é? Principalmente para essas pessoas que têm esse catolicismo clean, esse catolicismo aburguesado, que é o oposto do que você encontra em São Paulo da Cruz. Aliás, eu diria mais, que você encontra em qualquer místico católico, não é? Todo místico católico ele tem uma radicalidade na sua vida espiritual e na sua proposta espiritual que, repito, não é para qualquer pessoa, né? A maioria das pessoas gostam de uma vidinha espiritual medíocre, né? Superficial e sem maiores dramas, sem uma maior entrega. Mas eu não gosto disso. Mas eu não gosto daquilo. Mas eu acho isso pesado. Eu acho isso daqui um exagero. Alguém me disse assim, nossa, eu vou passar a quaresma inteira olhando para a cruz. Então, interessante que eu tinha preparado exatamente para hoje a prédica do não perder tempo no caminho. Pois é. Aí eu disse para a pessoa assim, pois é, mas eu acho estranho como é que você vai passar a quaresma se não for olhando para Jesus crucificado. Aliás, como é que você vai ser cristão sem olhar para Jesus crucificado? Então, primeira coisa, não entendeu o que é a cruz. Não entendeu quem é Jesus crucificado. São Paulo da Cruz diz que a cruz, que o crucificado, é a expressão máxima do amor de Deus para conosco. Então, como é que eu não vou passar a minha vida inteira na presença de Jesus e só olhando para a cruz, e só olhando para Jesus crucificado? Eu vou olhar para quê? E vou estar debaixo do quê? Senão do amor, da misericórdia de Deus. Então, não é somente para a quaresma. A espiritualidade de São Paulo da Cruz é espiritualidade para a vida inteira. Agora, eu reconheço, não é para todo mundo. Então, tchau. Não gostou, não está afim, né? Não entendeu a proposta, né, de São Paulo da Cruz, vai viver tua vidinha fácil, em busca de folhas, como eu dizia nas duas passadas, né? Em busca de consolações, das facilidades. A paixão não é para você. O nome já diz, né? Espiritualidade da paixão de Cristo. Paixão comporta um pathos, um sentimento forte, né? Uma entrega radical, né? Daí vem de paixão, pathos, vem patologia. A pessoa ela adoece espiritualmente no bom sentido. Então ela sente
no corpo. Como diz o apóstolo Paulo, trazei em vossos corpos, em vossos corações, os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Eu completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo. Então, unido a Jesus crucificado, o corpo de Cristo, a igreja, completa aquilo que falta à paixão. Mas o que pode faltar à paixão? Por exemplo, Jesus não morreu de câncer. Então, a pessoa que tem câncer, ela completa aquilo que falta à paixão de Cristo. Então, Jesus teve câncer sim, porque o corpo dele, que padece aqui na terra, que é a igreja, muitos são aqueles que foram acometidos por essa doença terrível. Então, cabeça morreu crucificado, toda a dor e sofrimento da cruz, mas os seus membros participam da paixão de Cristo pelos seus próprios sofrimentos. Então, como assim eu não vou entregar e não vou passar a minha vida? Então, a minha vida não tem sofrimento? Minha vida não tem dor? Eu não vou tomar minha cruz todo dia? Todo dia, Jesus diz, né? Hoje eu vou fazer piquenique, amanhã eu vou fazer férias. Não tem piquenique da cruz, não tem férias da cruz. A vida inteira é carregar a cruz. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando todos os dias de nossas vidas. É um casamento espiritual, aquilo que a minha alma, aquilo que a minha vida faz com Jesus. E de fato, aqui na espiritualidade passionista tem uma radicalidade que desinstala os nossos esquemas mentais. Ora, quando ontem eu dizia assim que em Paulo da Cruz existe um eu que é igual a nada e um ele que é Deus, um tu que é Deus, que é igual a tudo, ora, isso aqui é radical. Isso aqui não é... Quando eu passo a fazer a meditatio passiones, a memória passiones, a meditação da paixão de Cristo, quando eu passo a fazer da minha vida regularmente estar na presença da paixão do Senhor, essa consciência do meu nada e do absoluto que é Deus, olha, toma de tal sorte a minha vida que não tem como ser florzinha, né? Não, vem como espiritualidade um radicalismo e uma profundidade que, pô, se você não quer, se você não entende, não é para você. Veja que aqui tem um tom de São João da Cruz no que eu acabei de dizer. Paulo da Cruz com certeza leu São João da Cruz. Esse nada, esse tudo, né, de Paulo da Cruz seria, na minha opinião, um modo simples de dizer aquela profundidade toda que São João da Cruz refletiu. Digamos assim, em outras palavras, Paulo da Cruz deixou acessível aos leigos, deixou acessível aos cristãos, todos, aquilo que em São João da Cruz é uma coisa altíssima, né? Uma leitura, inclusive às vezes, muito difícil. E Paulo da Cruz fazia isso nas missões populares, ensinando isso ao povo. Em outras palavras, existe aqui um salto qualitativo absurdo na vida espiritual da pessoa. Então, veja, saem as desculpas. Por que eu sigo adiante? Porque eu não vou perder tempo, não é? com ninharias, com coisas que não me levam a Deus. Porque saem, depois que eu começo a fazer da paixão de Cristo, da cruz, do crucificado, o centro da minha vida espiritual, repito, saem as desculpas egoísticas, a assídia, que é a preguiça com as coisas espirituais, o orgulho, não é? Imagina que eu vou fazer penitência, imagina que eu vou fazer jejum, imagina que... Não, eu não preciso disso, isso é uma espiritualidade mórbida, é uma espiritualidade sádica, é uma espiritualidade masoquista, da não aceitação do corpo, etc. E tal. Tudo desculpa para não levar com radicalidade a vida espiritual. Porque na realidade eu não estou imitando ipsis literis o que Paulo da Cruz fazia no século XVIII. A espiritualidade e a mentalidade do século XVIII não é do século XXI. Então, salvo o tempo e as distâncias e as adaptações, claro que eu vou encontrar no mundo moderno o meu modo, né? O modo atual de fazer penitência, de fazer jejum, de ter uma vida de oração profunda, portanto, uma mística adequada ao nosso mundo, à nossa realidade, não é? Isso com certeza, mas não tem lugar para preguiça espiritual, para a assídia, que é a preguiça espiritual, a essa arrogância, né, espiritual.
Que no fundo não passa de um autossabotamento. É você se autossabotando, não é? É você prejudicando, se auto-prejudicando na sua vida espiritual. Não tem lugar para isso. Então, instala-se um desejo de trabalhar a vida espiritual, de ir adiante. Alguém está dizendo assim que fez a via sacra e foi às lágrimas. Então, é isso. A via sacra toma um outro gosto, o terço, né, toma, principalmente nos seus mistérios dolorosos, uma outra tônica, uma outra força, uma outra dinâmica, né, um outro brilho. Você passa a entrar nos mistérios dolorosos, nos mistérios da paixão, com outro coração, com um outro sentimento, com um outro sentido. E não vai perder mais tempo com desculpas, com egoísmo, com assídia, com orgulho e com esse autossabotamento que impede a sua vida espiritual de ir para frente. Então, quem assimila a espiritualidade de São Paulo da Cruz, aquilo que São Paulo da Cruz ensina para a vida espiritual, não vai mais perder tempo. Não é? Como Nossa Senhora estará pronto para dizer fiat voluntas tua. Fiat voluntas tua. Seja feita a tua vontade. Aqui estou. Vamos. Estou pronta. Como disse Nossa Senhora ao anjo Gabriel. Não vou perder meu tempo. Não é? Então, de fato, aí você encontrou uma verdadeira ascese. E digo mais, uma verdadeira ascese para os dias de hoje. Não é? Não uma coisa... você não vai pegar, transportar o século XVIII para o século XXI. Não se trata disso. Aí seria uma coisa para um tratamento psicológico, psiquiátrico até. Não se trata disso. Se trata de, hoje, não ficar arrumando desculpas para não ir adiante. Que é o que a gente mais faz. Muito bom. Fatos da vida de São Paulo da Cruz. A última vez que a gente teve na vida de São Paulo da Cruz foi o sucesso da Quaresma e da Semana Santa que ele pregou em Castellaso, com a ajuda dos primeiros companheiros, o João Batista, o irmão dele, e o Paulo Sardi, que é a primeira pessoa que se une para tentar viver a vida que Deus propôs para São Paulo da Cruz lá no Retiro de Castellaso, e que ele escreveu na regra. Muito bem, foi um sucesso estrondoso, né? Multidões se converteram, as cidadezinhas vizinhas, enfim, todo mundo. Qual é a tendência quando a gente tem um sucesso na vida espiritual, na vida pastoral ou na vida profissional? É a gente se acomodar. Ora, veja como essa lição de hoje se aplica na vida de São Paulo da Cruz como um exemplo formidável. Nunca São Paulo da Cruz se acomoda com o sucesso e paralisa a vida dele diante das glórias. O que acontece? Logo depois da missão, Paulo da Cruz deseja ir a Roma. Vai ao bispo Dom Gattinara e diz, olha, não sinto que é para ficar aqui, eu preciso ir a Roma para pedir a bênção do Papa para a nova congregação que Deus colocou no meu coração. Pede licença e vai. Quer dizer, tipo assim, nossa, está procurando problema? É isso? Foi atrás de encrenca? Sim, esse é o cristão. Ele está sempre disposto a mais, sempre disposto a mais servir, sempre disposto à excelência, nunca acomodado com aquilo que foi conquistado. Bom, conquistou? Beleza, vamos adiante. Foi uma viagem muito atribulada. O irmão, o João Batista, disse para São Paulo da Cruz quando ele estava saindo, me leva, deixa eu ir junto. E São Paulo da Cruz disse para ele, não, você não vai, porque eu sinto que essa missão vai ser complicada e não sinto da parte de Deus que é para você ir. E aí o irmão responde, você pode ir, mas não vai dar nada certo e você vai ter que me buscar para dar certo. Bem coisa de irmão, né? Bem coisa que acontece entre irmãos. Então, dois santos, mas não deixam de ser irmão. E essas coisinhas sempre vão acontecer. Na viagem para Roma, o porto geralmente que você sai ali da Itália setentrional é o porto de Gênova. E viajando você passa por uma região que tem uma ilha com uma montanha e uma enseada linda,
esse monte, essa montanha, chama-se Monte Argentaro. E quando o barco passa, né, pelo Monte Argentaro, indo em direção a Roma, Paulo sente no coração que Nossa Senhora o chamava para ficar ali no Monte Argentaro. E isso vai se repetir também na volta de Roma para Castellaso. Guarde isso, porque isso vai ser muito importante na vida de Paulo da Cruz. Ele chega em Roma e aí você já sabe, a grande decepção no palácio do Papa, no Quirinal. O Quirinal era o nome do palácio em que o Papa vivia. Os soldados veem aquele homem vestido com roupa de penitente, não é? E dizem, mas isso aqui é um bandido, isso aqui é um marginal. Está disfarçado para poder se aproximar do Papa e esse vagabundo aqui está querendo fazer alguma coisa de mal. São Paulo da Cruz é impedido de falar com o Papa e não somente isso, ele leva uma surra daquelas, né? Jogado do outro lado da rua. Essa foi a recepção dele em Roma. Você vai fazer o bem, você vai querer encontrar o Papa para pedir a bênção do Papa e o que você ganha no lugar é uma surra. Tudo para você desistir. Tudo para você dizer, bom, aqui eu não vou mais adiante, por aqui eu paro, né? Então, o que eu encontro em São Paulo da Cruz? Uma pessoa que não perde tempo. Então, o Papa não vai me receber, então eu vou até Nossa Senhora, que foi ela que me chamou aqui. E ele vai então à igreja de Santa Maria Maior, a Basílica de Santa Maria Maior, Salus Populi Romani, e lá na igreja de Santa Maria Maior, nos pés de Nossa Senhora, o quadro que foi desenhado por São Lucas Evangelista, que é guardado até hoje na Basílica, e nos pés desse quadro, pintado por São Lucas, e São Lucas vai ser um santo que vai estar sempre muito perto da vida de São Paulo da Cruz, e Nossa Senhora muito mais ainda, ele faz então o voto de meditar e de propagar a paixão de Jesus Cristo como o remédio mais eficaz para todos os pecados que possam existir sobre a face da terra. É nos pés de Nossa Senhora, de fato, que, digamos assim, nasce o Instituto, nasce a congregação de São Paulo da Cruz. E, então, ao invés de ser recebido pelo Papa, o Papa da época chamava-se Inocêncio III, ele é acolhido por Nossa Senhora. E ele faz o juramento nos pés da Virgem Maria. Então, eu acho que Nossa Senhora é maior, é mais que o Papa, né? Nesse sentido de que ele não perdeu a viagem dele. E o que Nossa Senhora queria, no fundo, era chamá-lo para essa consagração ainda maior. Precisava haver uma casa que acolhesse as vocações para o início do Instituto. E Nossa Senhora dizia claramente para ele, esse lugar, essa casa, vai nascer no Monte Argentaro. Na volta, ele desce do barco, no porto que tem na ilha, chama-se Porto Hércules, Porto Hercule, e ele dá uma olhada, né? Ele dá uma passeada pela ilha. E aí fica claro para ele que ali é que deveria ser construída a casa que vai acolher os primeiros passionistas, né? Tanto assim que ele chama esse lugar de Monte da Santificação, porque o Argentaro era um monte, uma ilha onde já desde a época antiga, desde o ano 300, pelo menos, se tem notícia que ali anacoretas, eremitas viviam em oração e recolhimento. Inclusive numa carta, se não me engano, do Papa de São Gregório Magno, ele diz isso, que o Monte Argentaro era habitado por eremitas e anacoretas que viviam em oração. E, de fato, só para adiantar, ali nascerá a primeira casa da congregação, de onde ela se espalharia, a congregação de Paulo da Cruz, pelo mundo inteiro. Vai ser a primeira casa de formação, o primeiro noviciado, o primeiro lugar onde um grupo consistente vai viver a regra. Somente depois dessa decisão de que seria ali é que Paulo da Cruz pede para que o Dom Gattinara vista o irmão dele com o hábito da paixão e o irmão João Batista será o primeiro passionista. Muito bem. Era o que eu tinha para hoje. A meditação que vai te acompanhar durante o dia é não perder tempo. Quem colocou a mão no arado não olha para trás. Se você foi chamado a Deus para meditar a paixão de Cristo, para passar a sua vida diante de Jesus crucificado, que é a expressão do amor de Deus. Então, portanto, passar a vida diante do amor, da misericórdia de Deus,
Esse é um caminho que não tem volta. É Paulo da Cruz te chamando para viver a espiritualidade da paixão. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. Essas ejaculatórias, que eu digo no final, são orações curtas que você pode repetir durante todo o dia, tá bom? Deus abençoe e guarde no seu coração durante todo o dia. À noite anote no seu diário, no caminho da perfeição para o qual Deus te chamou, não perder tempo. Queria agradecer então a todos que participaram aqui comigo ao vivo pela manhã, e não se esqueça de, terminado aqui, deixar seu like, né, e compartilhar com outras pessoas. Se puder fazer um comentário, um amém, uma mãozinha, é muito importante, porque isso gera engajamento, tá bom? Não se esqueça que às vezes você quer pegar somente uma parte daquilo que eu disse, né? E aqui no Instagram não dá para fazer mais isso. Então você vai lá no YouTube, e lá no YouTube, no meu canal, você consegue, né, navegar adiantando e atrasando, e ler, né, aquilo que lhe interessou mais particularmente, e até anotar, tá bom? São Paulo da Cruz, rogai por nós. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.